Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, o tema do vídeo é Não gosto de ler. E por que eu vim compartilhar isso com vocês? Porque eu sou desse clubinho, porém, pequenos hábitos me fizeram aprender o hábito da leitura. E é isso que eu vim compartilhar aqui com vocês. Um dos fatores pelo qual eu não gostava de ler é porque eu lia um livro ou um texto ou um verso que fosse, e quando me perguntavam do que se tratava, eu não lembrava. Eu lia, mas eu não entendia nada do que eu estava lendo. Então isso gerou uma frustração em relação à leitura. Com isso eu deduzi que eu não gostava de ler. Outro fator pelo qual eu não gostava de ler era o ler em voz alta. Tanto na igreja, quanto na escola, quanto em projetos que eu participava de leitura, que me faziam ler em voz alta, me dava um nervosismo, eu gaguejava tudo e, por fim, mais uma coisa que veio me gerar a frustração e não gostar mais de ler. O ler em voz alta, ler para as pessoas, para o público, isso me gerou uma grande frustração, porque ou eu decorava o que eu tinha que ler, ou eu iria gaguejar tudo e ninguém ia nem entender o que eu li, o que era péssimo. Mas existia um projeto na escola a qual eu participava que se chamava Círculo de Leitura. Esse projeto tínhamos que ler também em voz alta, que foi um dos motivos pelo qual eu não continuei nele. Mas ele me trouxe um exercício que eu apliquei na vida e realmente funcionou, que foi o ler em voz alta. Então, quando eu pegava um livro para ler, eu sempre lia o texto em voz alta, para que eu escutasse a minha voz e então memorizasse o que eu estava lendo. Isso funcionou. Não que eu comecei a criar hábito, mas funcionou em questão de absorver o conteúdo e memorizar. Então, em 2019, quando eu estava me preparando para o Enem, assista esse vídeo aqui e vocês vão saber um pouco mais de como foi a minha preparação para o Enem de 2019. Eu percebi que para que eu pudesse concluir a prova mais tranquilamente e fazer uma redação com alto nível, eu precisaria da leitura na minha vida. Então foi aí que eu disse que eu iria começar a ter o hábito da leitura. Então, eu comecei a leitura pelo livro que eu tinha ali em nuvem. Comecei a ler pelo iPad mesmo, não é o método que eu me adaptei, ler digital. Eu prefiro o livro físico, mas isso é muito pessoal. A pessoa tem que tentar e ver qual o estilo que ela vai gostar mais, o digital ou o físico. Eu ainda estou gostando mais do físico. E, por fim, uma colega minha me deu muitos livros, e aí me motivou mais ainda em querer ler mais, porque ela me deu muitos mesmo, eu acredito que uns 15 livros. Ok. Então, a minha meta para 2020 era ler um livro por mês. E o que me surpreendeu é que, em março, eu já havia lido 12 livros. Sim, em 3 meses eu li 12 livros. E o que eu descobri? Que você precisa criar uma meta de quantidade de livros, porque isso vai ser um passo, mas você tem que vamos dizer assim, que se obrigar, você tem que ter a determinação de leitura. Eu não gosto de ler, tudo bem, mas se eu quero criar um hábito, então eu vou ler pelo menos uma página por dia. E eu não deixava de ler essa uma página por dia. Outra coisa que eu fiz foi ler vários estilos diferentes. Romance, autoajuda e por aí vai. Religioso, por quê? Eu precisava descobrir qual era o estilo que eu gosto de ler para que eu pudesse ler aquilo que eu gosto. Assim a gente sofre menos, vai por mim. Não é que a gente não gosta de ler, é que a gente sempre lê a coisa errada. Porque normalmente falam assim, você tem que ler esse livro. E aí você vai naquela obrigação e tudo se torna chato. Agora, você pega um livro para ler, que você descobre que você ama, nossa, você acaba ele que você nem percebe. Pode ser um livro muito grosso, você se apaixona pela história e vai que vai.
mesmo você não gostando de ler. Então, leitura também é questão de hábito. Os primeiros passos para que eu começasse a ler foi determinar quantos livros eu iria ler por mês, não quebrar a meta de páginas por dia. Eu comecei com uma página, eu não vou mentir, eu comecei com uma página. Quando eu vi que eu já estava fazendo uma página certinho, passei para 2, passei para 5, passei para 10, até que para mim a história começava a ficar envolvida, aquilo já não era mais uma obrigação, e quando eu percebi eu já tinha lido 30, 40 horas lendo seguida, o que se tornou realmente um hábito e não uma obrigação. Outra coisa que eu fiz lá no início, até eu criar o hábito da leitura, foi escolher os livros menores, com menor quantidade de página, para que eu não tivesse aquela coisa de olhar o livro e falar, meu Deus, eu nunca vou terminar. Então eu escolhi os menores livros, os mais fininhos, com menos quantidade de página, para que eu pudesse iniciar por eles, e foi assim que eu fui fazendo. Hoje, eu ainda leio devagar, mas eu consigo ler em silêncio e memorizar. As coisas externas que estão acontecendo no ambiente que eu estou lendo não atrapalham a minha concentração, que é muito bom. E o que eu concluí com tudo isso? Que o fato de não gostarmos de ler, normalmente é porque nós estamos lendo a coisa errada. E porque nós não determinamos uma meta para poder começarmos a ter o hábito da leitura. Então, o que eu tenho a dizer para vocês hoje é: crie sua meta, crie seus pequenos hábitos, que com certeza a mudança virá. E comente aqui o que vocês acharam, se vocês vão seguir essas dicas para poder começar o seu hábito de leitura em 2022. Qual a meta de leitura para o ano de vocês? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais!